Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos continuar no vídeo 41 da natureza divina, né? Então nós estamos aqui na questão de número 12. Então, Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere, é diferente, difere. É o mesmo que diferente, não se assemelha em nada de tudo que chamamos matéria. Então vamos pensar-se da seguinte maneira: vamos pensar no óleo de fazer comida. Nós temos que inventar essas coisinhas simples. O óleo quente e a água fria não se misturam. Então vamos pensar da seguinte forma: a matéria de Deus seria o óleo e a matéria fria, a água fria, tudo que nós conhecemos de matéria, né? Então, de modo não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria, né? De modo não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos. Olha só, Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, né? Sem o que seria matéria, né? Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem nada mais conhece do além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. Então, é um absurdo quando eles dizem assim que Deus nos fez a tua imagem e a tua semelhança. Isso é uma das maiores papagaiadas que existe. Jamais. Que isso? Deus semelhante à humanidade. Que é isso, gente? Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. A pessoa que não tem conhecimento, ele pensa dessa forma e a gente respeita, mas tudo tem um limite. Então, eu não me detenho onde essas pessoas se detêm. Tanto é que, olha aqui para você ver, porque o homem nada mais conhece do além de si mesmo. Então, sabe o que Kardec está dizendo aqui? Que o homem não conhece nada mais além de si mesmo. É o caso de Sócrates, né? Que encontrou no pórtico de... esqueci o nome agora, a cabeça não está muito boa hoje mesmo, não. Então não vou gravar só mais esse vídeo, que a cabeça não está muito boa hoje. Então, conhece-te a ti mesmo. Toma a si próprio por termo da comparação para tudo o que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Olha só para você ver que palhaçada. Muitos acreditam um dia ir até Deus e o encontrar na condição de um ancião, barba comprida, cabelo branco, escorado num cajado e sentado em um trono. Aquele Deus ocioso, aquele Deus preguiçoso, né?
Isso é a imagem e a semelhança do bípede em processo de evolução, porque não tem nada a ver com Deus, né? Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí, a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico, receoso, não vai mais que um passo. Então, é lógico que aqui Kardec está tratando a respeito dos sistemas, das religiões, das doutrinas, enfim, de todos esses seres arbitrários, ciências e tudo mais arbitrários, porque não condiz nada com aqueles que têm conhecimento, que tendo conhecimento das leis de Deus. Quem tem conhecimento das leis de Deus, ele age como São Paulo, né? Nele nos movemos, nele nos existimos. Deus jamais iria nos criar como sendo seu modelo e sua imagem. Imagine a humanidade nesta promiscuidade que vive. A imagem de Deus e o divino Pai eterno e o divino Espírito Santo. E o divino Espírito Santo. Olha para você ver quantas formas que eles encontram para poder prender a humanidade nesses dogmas. Eu não sei se você sabe, com todo respeito, inclusive as 14 estações, né, do momento em que Jesus foi condenado até lá o monte onde ele foi crucificado. Aquelas estações ali foram todas inventadas. Não existiu nada daquilo. Aquilo ali é mitologia. Aquilo ali foi criado nos concílios. Aquilo ali faz parte dos dogmas da doutrina católica. Então, o que eles puderam acrescentar no catolicismo para poder facilitar a lavagem cerebral nesses adeptos, eles inventaram. As 12 estações, Noé, Adão e Eva, o pecado original, né? A não preexistência da alma, a não imortalidade da alma, a não reencarnação, né? E, no entanto, tem uma passagem, eu não me lembro dela agora, e Jesus diz mais ou menos assim: aquilo que é nascido do Espírito é Espírito, e aquilo que é nascido da carne é carne. E mais ou menos dessa forma, é preciso nascer-se da água e do Espírito.
mais ou menos assim. Então, o que é nascer da água? Nascer da água é a reencarnação. Mas como assim, Luiz? Porque eu não sei se você sabe, 99,9% do útero da mulher é composto de um líquido que chama-se amniótico. O líquido amniótico representa a água, onde ali o corpo do reencarnante fica, submerso, imerso, submerso durante os 9 meses. Então é preciso que o espírito retorne através da água, se ele quiser, de certa forma. Então, na questão de número 13, Deus é onipotente, né? Onipotente vem de poder absoluto, único, atributo de Deus. Então nós já explicamos isso. Quantos milhões de atributos Deus possui? Só que não foi possível tratar de todos os atributos, principalmente no livro A Gênese. Deus é soberanamente justo. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante. Então, se Deus não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa que ele. Sempre se poderia conceber um outro Deus, uma outra entidade, um outro espírito, porque Deus não é espírito. Mas poderia se conceber, poderia se admitir um outro ser mais poderoso que ele. Por isso que nós fazemos essa colocação. Ninguém se iguala a Deus. Ninguém. Ninguém possui conhecimento absoluto, pleno, total de Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Isso eu falo com uma convicção tão certa de que se pedirem para mim abjurar, dou saída, abjura que tu continuas vivo fisicamente. Se não abjura, morres agora, mate-me. Eu acho que é Deus mesmo que me ilumina, que ninguém aponte uma arma na minha direção. Porque se apontar, vai ter que atirar. Vai ter que atirar. Por que vai ter que atirar? Porque o homem que é homem não volta atrás. Da mesma forma que eu sou homem para não voltar atrás, ao ponto de dizer eu não abjuro, esse que apontou também não vai poder baixar o cano do revólver. Ele vai ter que meter bala.
Eu acho que Deus é misericordioso comigo nesse sentido, que ele, sabendo que eu não abjuro, ele já não permite que esses indivíduos apareçam na minha vida. Porque se apontar, vai ter que puxar o gatilho. Porque você acha que no momento ali eu vou me acovardar? Você acha que no momento ali, com todo respeito, eu vou pensar na humanidade? Eu vou pensar na minha família? Ninguém me condiciona meios para que eu continue a eternidade vivo. Só Deus. Então aqueles que me amam, eles hão de entender que a morte não existe e que a minha atitude foi por uma justa causa. Então, Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante. Até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Então você entende que se Deus não é onipotente, existe um outro onipotente e que mais cedo ou mais tarde, e assim por diante, havemos de chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. E por aí em diante. Então aqui, na questão de número 14. Olha só para você ver. Deus é soberanamente justo e bom. Ele não é um carrasco, um mesquinho, um bruto. Ele não é aquele Deus que condena, que mata, que manda para o inferno a sua criação. Que Deus, pobre de presciência. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não, vamos dizer que Deus pobre de presciência, que não sabia o que estava criando. Noé, arrependi de ter criado essas pessoas, esses seres. Eles não me amam, Noé. Vou matá-los todos. Pois bem, é mitologia? É mitologia. Mas os tontos não param para raciocinar que Deus, incentivando Noé a construir uma arca, o que Deus estava induzindo Noé a fazer? Deus estava induzindo Noé a se tornar um assassino. Olha só para você ver. Aquele Deus já era assassino por natureza. E ele ainda queria comprometer Noé também, tornando-o assassino. Agora, que falta de presciência é essa? Agora eu te pergunto, Deus, a inteligência suprema, ele é
presciente? Não. Deus não pode ser presciente. Você entende por aí? Deus não pode ser presciente. Presciência está além de Deus. Aliás, volto. Deus está além da presciência. Presciência é atributo dos seres que encontram-se abaixo de Deus. Deus não pode ser presciente, porque a partir do momento que se concebe um Deus presciente, significa que esse Deus é limitado. E nós sabemos que Deus é ilimitado. Então ele não pode ser presciente. Presciente limita Deus. Presciente somos nós, de acordo com as nossas faculdades mediúnicas. Então, João Evangelista e muitos outros, né, foram para lá prescientes, porque não era ele Deus, e não eram eles deuses. Então, presciência é atributo daqueles que se encontram em processo de evolução. Deus, por ser o Todo-Poderoso, o Supremo, o Majestoso, que nunca evoluiu e não evolui, nem fica mais evoluído e nem menos evoluído, ele não é presciente. Se ele é absoluto, se ele possui o saber absoluto pleno do infinito sobre todas as coisas, ele tem o poder absoluto único. Então, ele está presente em todos os lugares. Então, se ele está presente em todos os lugares, onisciência, onipotência, onipresença, ele vai ser presciente do quê? Você conseguiu entender, né? Então, Deus é soberanamente justo e bom. A providência, sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Olha só, a providência, sabedoria das leis divinas, das leis. Se nós pararmos para observar, gente, tudo é regido pelas leis de Deus. Tudo é regido pelas leis de Deus, que se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Tudo obedece o teu comando, tanto as mínimas coisas quanto as maiores. Vamos pensar as mínimas. Uma colônia de micróbios. Ali impera as leis de Deus, tanto quanto num aglomerado de 100 milhões de galáxias. Deu para você entender? Não há nada de diferente num aglomerado de micróbios. Por exemplo, uma colônia de micróbios de 10 mil micróbios. E se você pegar, por exemplo, um ovo podre,
Pensemos por esse lado. Um ovo podre, ele tem aproximadamente 100 mil micróbios, se você levar ao microscópio. Mas isso é uma colônia insignificante perante 100 milhões de galáxias. Mas as leis que regem as galáxias são as mesmas leis que regem os micróbios. Outra coisa, é a mesma lei que rege os insetos, né? As formigas, a seiva de uma árvore, as energias do perispírito, as energias que circundam o espírito, as energias que suprem as necessidades do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, sem que saibamos. Gente, tudo é lei de Deus. Ah, mas o homem tem a tua lei. Não. O homem, ele copia uma lei para que possa essa lei ajudá-lo. Agora, fica em aberto, né? Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia agora.